Ouça, povo de Deus. De amor, porque meu Deus é Deus de amor. Minha alma está Repleta de paz, porque Jesus é a minha paz, é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo aleluia, 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 Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 8, oitavo domingo da nossa caminhada de tempo comum. Próximo domingo já não celebraremos ou não recorreremos às leituras do domingo de número 9, porque na quarta-feira a gente dá uma pausa nesse tempo comum e abre uma nova perspectiva de interpretar a palavra de Deus, que é o tempo da quaresma, em que a cor não será mais o verde, será o roxo, para dizer que nós estamos recolhidos, que esse tempo de quaresma será um tempo de olhar mais para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida. Será um tempo em que a palavra de Deus precisa ocupar um lugar de destaque. Será um tempo em que eu assumo o compromisso de uma mudança radical de vida. Por isso a cor roxa, simbolizando esse recolhimento. Mas falando em coração, nesse último domingo, antes de começarmos o tempo da quaresma, nós somos convidados a refletir sobre aquilo que preenche o nosso coração, sobre aquilo que nós cultivamos ali dentro. Será que aquilo que está lá dentro é a verdade sobre Jesus, ou são convicções que eu vou colocando e vou reafirmando essas convicções, e aos poucos eu vou criando uma religião própria que só eu sei interpretar?
Portanto, a partir dessas leituras, nós precisamos descobrir o que é que eu ando colocando dentro do meu coração. Primeira leitura que nós acabamos de ouvir, livro do Eclesiástico, o capítulo 17. O livro do Eclesiástico foi escrito mais ou menos 200 anos antes de Cristo. E foi escrito numa época em que a cultura grega estava dominando tudo. Estava entrando na vida, estava entrando nas tradições, estava entrando no coração das pessoas. E existiam aquelas pessoas que faziam de tudo para mostrar que a cultura grega, ela era melhor do que qualquer outra cultura. Fazendo assim com que eu abandonasse até a minha fé. É aquele período da história, ano 200 antes de Cristo, que nós chamamos de helenismo. O helenismo foi essa tentativa de aniquilar todas as outras culturas e mostrar que a cultura grega, ela era melhor. Então o autor do livro do Eclesiástico está preocupado em manter essas tradições, está preocupado em manter esses valores. E aí, escrevendo, ele acha que está defendendo o patrimônio cultural, está defendendo o patrimônio religioso de Israel. E também está demonstrando que eles possuem algo que é muito superior a qualquer outra cultura. Eles possuem a verdadeira fonte de sabedoria. E essa verdadeira fonte de sabedoria era a lei, que eles chamavam de Torá, e que alguns chamam de Pentateuco. O que é a Torá? O que é o Pentateuco? Penta lembra 5. Então são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Será que alguém se atreve a numerar quais são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos repetir junto. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa sabedoria, afirma o autor, ela é muito maior do que a sabedoria grega, porque ela é fonte de vida. É uma sabedoria que faz com que, diante das situações adversas da vida, eu use dela para sair dessas situações. Portanto, é uma sabedoria que tem sabor. Não é uma sabedoria de acúmulo de conhecimento. É uma sabedoria de sabor. Não é sabedoria de saber. É essa sabedoria, segundo o autor, que edifica o homem. E a palavra-chave está lá no versículo 8 da nossa primeira leitura. Não elogies ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. O autor ensina que a palavra está clara. Ensina que o que sai de dentro do coração do homem revela aquilo que ele é. Porque ao longo da nossa vida nós podemos fingir, nós podemos enganar os outros, nós podemos disfarçar, nós podemos fazer média, nós podemos encenar, nós podemos até chorar para convencer os outros, ser um verdadeiro ator ou uma verdadeira atriz. Mas quando a gente abre a boca, a gente revela aquilo que tem lá dentro, lá no profundo do coração. Ou seja, nós nunca devemos nos deixar influenciar por teatrinhos. Nós nunca devemos nos deixar influenciar por pessoas que fazem cenas diante de nós, para tentar nos convencer. Isso não significa nada. É só na palavra, diz o autor do livro do Eclesiástico, que chamava-se Jesus Ben-Sirá. É só na palavra expressa que nós vamos descobrir o que tem dentro do coração do homem. Quantas vezes a gente morde a língua, não é não? Muitas vezes a gente faz juízo errado das pessoas, e depois nós vamos descobrindo que nós estávamos errados. Um juízo apressado das pessoas pode nos levar a uma injustiça.
Nós podemos marginalizar alguém que tem muito potencial, mas ao contrário também funciona. Nós podemos confiar muito em pessoas que depois que conseguem um certo poder, acaba destruindo aquilo que se levou anos para construir. Então é preciso olhar, analisar bem as pessoas. É preciso saber se aquilo que sai da sua boca revela aquilo que tem lá dentro do seu coração. E a segunda leitura que nós ouvimos, a carta de São Paulo à comunidade de Corinto. Esse final de semana a gente termina de ler esse capítulo 15. Capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios fala sobre ressurreição. E ele estava dizendo, há 4 domingos atrás, quando essa leitura foi escrita, já era o ano 80 depois de Cristo. E o Evangelho já não estava somente lá onde Jesus viveu. Lá São Pedro ficou responsável e fez com maestria. Só que a palavra de Deus impulsionava. É preciso que todo mundo conheça. É preciso levar o Evangelho a toda criatura. Então, Deus escolhe São Paulo para fazer essa missão, confia São Paulo essa missão, de levar o Evangelho para fora da Palestina. Então o Evangelho já estava chegando lá no mundo grego. E de repente falar de ressurreição no meio dos gregos, começaram a debochar de São Paulo. Falar de ressurreição para o judeu é fácil, porque eles acreditam que depois que a gente morre, a gente vai corpo e alma para o céu. Agora, falar de ressurreição para grego é difícil. É difícil por quê? Porque grego acredita que alma é algo muito nobre e corpo é algo desprezível. É aquela chamada filosofia dualista de Platão, que afirmava: como pode o corpo, essa realidade sensual, essa realidade materialista, como é que pode abrigar dentro de si algo tão nobre que é a alma? Então é praticamente impossível, quando a gente morre, que esse corpo vá lá. O grego não chama céu de céu, o grego chama céu de mundo das ideias. Como é que esse corpo pode ir para o mundo das ideias? Esse corpo que é corruptível. E aí São Paulo vem tentando explicar há 4 domingos, dizendo que nós vamos ressuscitar porque Cristo ressuscitou. Depois ele dizia, Cristo foi o primeiro. Com a ressurreição de Cristo, se abriu para toda a humanidade a possibilidade de ir para o céu. E aí domingo passado ele estava explicando como é que isso vai acontecer. E ele dizia que haverá um processo, haverá uma mudança, nosso corpo será um corpo glorioso, corpo esse que nós adquirimos no dia do nosso batismo, quando nós nos tornamos semelhantes a Cristo. E ele dizia, o primeiro Adão, ele era corrupto no sentido de ser, o corpo ser corrompido. O segundo Adão não, o segundo Adão é Jesus ressuscitado. E no dia do nosso batismo, nós nos tornamos como Cristo. Portanto, nós vamos ressuscitar. E agora ele termina essa reflexão sobre a ressurreição e deixa registrado que o que é decisivo é que a morte perdeu para sempre o seu poder sobre nós. E aí São Paulo convida os cristãos, lá no versículo 58, que nós podemos olhar no nosso folheto: sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Paulo está querendo dizer assim, quando a gente está em Deus, não tem problema que aconteça coisas na nossa vida, porque nós estamos certos que estamos no lugar certo, porque nós estamos certos que nós estamos com os pés nesse mundo, mas com o nosso coração lá no céu. Corações ao alto,
o nosso coração está em Deus. E por fim a gente olha o evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, o capítulo 6, que também é o finzinho do evangelho de São Lucas. São Lucas está muito preocupado com aqueles falsos mestres que estavam aparecendo dentro da comunidade, ensinando coisas que não eram condizentes com o evangelho, ensinando coisas que Jesus nunca tinha dito, colocando palavras na boca de Jesus. Então ele começa o evangelho com um provérbio. Que provérbio é esse? A gente pode ver junto. 39. Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Assim ele estava advertindo esses falsos mestres e colocando a comunidade de sobreaviso para que não se deixem levar por essas doutrinas estranhas. Se alguém aparecer anunciando um outro evangelho, que seja anátema, dizia São Paulo, que seja colocado fora. E aí a igreja traduziu isso, que seja excomungado, ou seja, que seja colocado fora da comunhão. Porque nós precisamos ser fiéis à palavra. Quem é que diz que nós temos que ficar inventando coisas e colocando na boca de Jesus? Hoje, com os meios de comunicação, a gente escuta ou lê cada frase na internet atribuída ao Papa, que a gente fica de cabelo em pé. Será que foi o Papa que disse aquilo? Ou será que fizeram aquilo e colocaram lá embaixo para dar credibilidade a algo que muitas vezes é uma mentira? É o que nós chamamos e que movimentou o nosso ano de 2018, as fake news, que fez com que tomássemos decisões que depois a gente se arrepende, movidos por notícias falsas. E isso estava acontecendo, só que não tinha computador na época de Jesus, estava acontecendo dentro das comunidades. Pessoas estavam infiltrando e semeando coisas que não tinha nada a ver com a proposta de Jesus. E aí, São Lucas está dizendo, como é que alguém que não sabe nada pode querer ensinar alguém que também não sabe? Ele não está debochando de quem é cego, ele está dizendo, se alguém não enxerga, como é que vai atravessar uma avenida movimentada com outra pessoa que também não enxerga? Vão cair os dois no mesmo buraco. Ou seja, vai ensinar coisa errada e ao invés de ir os dois para o céu, vão os dois para outro lugar. Lucas está dizendo que nesse evangelho, que o verdadeiro mestre será sempre um discípulo de Jesus. Será sempre fiel àquilo que Jesus ensinou. Ou seja, a doutrina ensinada, ela não pode afastar daquilo que Jesus ensinou. Apresentar outra doutrina acaba desorientando os outros. E aí depois, Jesus orienta, no mesmo evangelho, aqueles que sabem um pouquinho, não podem se achar mais iluminados do que os outros, se acham mais seguros, aqueles que só sabem criticar os irmãos, aqueles que são orgulhosos, aqueles que são arrogantes, aqueles que são incapazes de olhar os próprios defeitos. Jesus está dizendo, são hipócritas. Uma outra tradução para hipócrita é mau, são maus. Na comunidade de Jesus não há lugar para esse tipo de gente, que estão mais preocupados em procurar erros nos outros do que com o bem da própria comunidade. Não pode ver uma pessoa dar um pequeno deslize, que transforma aquele deslize no outdoor, para que todo mundo fique sabendo. Que comunidade é essa? Jesus está dizendo, nós não podemos ser uma comunidade de pessoas fingidas. Nós não podemos querer tirar a sujeira da vida do outro, se nós estamos mais sujos ainda.
Entre cisco e trava tem uma diferença muito grande. Às vezes a gente quer tirar um pecadinho ou quer apontar um defeito no outro para esconder a enxurrada de defeitos e de pecados, muitos até graves, que nós escondemos atrás de uma fé mascarada, atrás de uma fé fingida. Apontar o erro dos outros requer de nós muita santidade, requer que a nossa árvore esteja produzindo só frutos bons. Jesus termina o Evangelho falando isso, apresentando os critérios de quem de fato é verdadeiro discípulo. É aquele que dá bons frutos. Versículo 43. Ou seja, quando o nosso coração está cheio da proposta de Jesus, naturalmente eu terei Jesus para oferecer para os outros. Só dá para os outros, ou nós só vamos dar para os outros aquilo que primeiro nós temos. Quer falar de Deus para os outros? Então se encha de Deus. Quer falar de amor para os outros? Então se encha de amor. Quer falar de misericórdia? Se encha de misericórdia. E aí sim nós vamos ser essas árvores que produzem frutos bons, porque estão cheias de frutos bons. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, que nos ilumina toda manhã, possa nos explicar todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, aleluia.